Fala galera, beleza? Vou fazer uma gravação aqui, só gravou meu áudio. Aí a prova saiu pronta, eu fiz a gravação inteira da prova. Tô puto pra cacete, puto pra cacete. Fiz todo o gabarito comentado, tá? Porra, inclusive aqui dava pra ver que printei aqui um Excel com a minha cara, que tô puto pra caraca. Mas é o seguinte, a única coisa que eu tive que apagar aqui foram os momentos da indenização, né? A indenização é uma poisson, então de cara a gente não precisa ficar com muito medo, né, de como resolver esse problema. Deixa eu só colocar aqui a função geratriz de momentos da Poisson. Está em vermelho aqui essa caçamba aqui. Então, se os sinistros são uma Poisson, a função geratriz de momentos de uma Poisson é a elevado a 2 lambda menos... Beleza? Então, desculpa, 2 elevado a t menos lambda elevado a t. Nesse sentido, era basicamente isso que a gente precisaria fazer, né? Pagar essa. Então, função geratriz tá? É elevado a lambda é elevado a t menos. E os momentos da Poisson é igual ao seu parâmetro, né? Como lambda é igual a 2, variância média a 2 também. 2. E aí você consegue resolver tanto a questão 1. Questão 2 é pelo aquele método da convolução, fazendo EDS igual a EDN vezes EDS, a variância por aquela fórmula aqui. A questão 20 era para explicar, né? Sempre... Porra, cara, eu tô puto pra cara porque eu expliquei isso aqui 3 vezes. Bom, vamos lá, não adianta chorar, isso acontece. Então, a questão previdenciária, né? Como as indenizações aumentam o risco de forma quadrática. O valor da indenização, né, e o número afeta o risco de forma linear, é preciso você aumentar a base, ou seja, aumentar a cobertura e colocar um limitador. Então, a minha ideia é que a gente escolhesse sempre um regime misto, mas qualquer explicação que leve em consideração isso eu vou aceitar, em que você tenha um limitante previdenciário, por exemplo, de 5 salários mínimos, até 5 salários mínimos, que dá mais ou menos R$ 5.600 de aposentadoria, né? Como um regime de repartição, ou seja, você contribui para o próximo que para quem já está aposentado, e o que exceder desses 5 salários mínimos entraria no regime de contribuição, onde você gera o resultado financeiro para você. Então, se esse resultado financeiro for pequeno e acabar, vai ter uma hora, ou for muito grande, você vai sempre receber um dinheirinho. Se ele acabar, vai ter uma hora que você vai ficar sem. Então, a ideia da previdência não é que você tenha uma vida nababesca depois da aposentadoria, mas que você consiga levar uma vida razoável após você perder a sua capacidade laboral. E obviamente eu acabaria, né, se vocês quiserem escrever isso, com qualquer regime que não fosse do regime geral, né? Então a previdência só pode ter sempre um único regime. Aqui eu fiz o IBNR, né, calculando aqui as questões. Aí eu deixei bem claro que é o seguinte, né? Então aqui é sem a inflação. Com inflação, o que você faz? Você, período 24, for clicar aqui, ó, você vai descontar da inflação de um período, de um mês, de um ano. Com 36 meses, 2 anos, 48 meses, 3 anos. E assim sucessivamente, né? Aqui eu já estou com 12 meses à frente, né? Então desconto de 5%, 5% ao quadrado, ao cubo, a quarta. A mesma coisa vale para cá, quadrado, cubo, quarta, a quarta, porque está 2 anos. E aí você vai fazer aquele ajuste com base nas médias, né? Calcula o índice dividido pela soma entre esse por esse, depois multiplicar esse, depois multiplicar esse pelo índice para chegar a esse resultado aqui. No caso eu dividi porque eu fiz o anterior dividido pelo posterior. Então, teria que fazer uma divisão para chegar ao cálculo. E aqui repete esse procedimento, só trazendo tudo a valor presente. A mesma coisa eu fiz aqui. Aqui vai ter com inflação. E aqui eu fiz com inflação, modificando para a inflação de 2022 para 10%. Ou seja, onde tinha 1,05 elevado à quarta, a gente não pode mais manter esse padrão. Então, 1,05 ao cubo aqui. Aqui é 1,05 elevado a 4, 1,05 elevado ao cubo, a quarta. Então, tudo que tiver 1,05 elevado ao cubo, você vai ter que substituir. Porra, a quarta você vai ter que substituir os 3 anos de inflação de 5%, os 3 últimos anos de 5% e o último ano, ponto 1, os 3 últimos anos de 5%. Beleza, aí sim, os índices serão marcados, né? Beleza, beleza e beleza. Então, a soma vai ser dada por, você não leva em consideração, 390,70 aqui. Que você não leva em consideração. Caralho, vai ser 2.600. Repara que aumentou, né? O que eu não levo em consideração. E aqui o que você não leva em consideração é 3.337. Deixa eu ver só aqui. Se eu aqui batendo, só ver uma coisa. Então a inflação, quando ela vem descasada, ela pode evitar esse processo de ruir ou de trazer a valor presente e valores futuros de uma forma mais básica, né? Você vê que esse número aqui já é bem maior do que esse. Porque no período de alta inflação você teve um custo mais elevado
Então a inflação ela é tão boa para descontar quanto mais ou menos você vai fazer aumentam os seus custos, né? Então a inflação da ANS, ela medida pela ANS, ela melhora a sua receita. E aí a inflação dos seus custos, ela pode afetar as suas reservas. Vou botar aqui as suas reservas, que seria receita menos despesa. E aí é o que você iria explicar, por exemplo, nesse último exercício, que seria o seguinte: você tem um problema sobre o que você faz a previsão, né? Você vai prever um valor e você vai corrigir pela inflação custos futuros. Então você vai fazer previsão de futuros e corrigir da inflação. Só que se essa inflação for descasada da sua receita, você pode ficar descoberto, né? Tendo que subir preços, né? Sempre de um ano para outro. Ou seja, no ano anterior, a sua base arrecadatória deveria ser menor do que do ano seguinte e assim sucessivamente. Você vai tendo que aumentar a sua base de arrecadação. Isso significa que quando você faz os ajustes de preço pela ANS, você só consegue corrigir a tabela antiga. A tabela nova recebe um reajuste ainda maior, o que tende a expulsar novos entrantes. Então, novos entrantes são expulsos e aí você vai tendo que aumentar ainda mais o preço, porque a sua base vai reduzindo, então você não consegue manter a sua estrutura atuarial de pé. Para isso, então, você precisa sempre manter uma estrutura de custos muito próxima da inflação, por isso que o tal do rol taxativo, caso afetasse muitos custos do plano de saúde, principalmente afetasse o IBNR, ou seja, afeta a parte não prevista e afeta também a estrutura de inflação dos custos, torna os planos de saúde quase que uma estrutura de pirâmide, expulsando os novos entrantes. Então isso aí precisa de uma boa regulação. Isso vale, como a gente discutiu em aula, para outros segmentos também. Galera, é isso. Desculpa o atabalhamento, mas pensa só que eu demorei aí uns 40 minutos para fazer um gabarito que se perdeu. Então estou fazendo um segundo vídeo. E é isso. Um grande abraço.